Olá, seja bem-vindo a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. Posso ter certeza da minha salvação? O que você acha disso? Você já ouviu algumas pessoas dizendo que dizer que tem certeza da salvação é uma arrogância espiritual? E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Esse é o tema de hoje do nosso programa. O texto que eu quero ler para a nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 47. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus está falando sobre o seu ministério e ao falar sobre o seu ministério, ele diz claramente, assegurando com a expressão em verdade vos digo. Ou seja, existe algo certo, uma certeza que nós podemos ter. E aí ele completa dizendo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus não diz assim, quem crê em mim e faz boas obras tem a vida eterna. Jesus não diz, quem crê em mim e tem uma vida pura, santa, tem a vida eterna. Jesus ele diz, quem crê em mim tem. Ele também não diz, talvez tenha. Ele não diz terá como se fosse algo futuro, mas ele diz a partir do momento que nós cremos nele, nós passamos a ter a vida eterna. E aí nós entendemos então que ter a certeza da salvação não é uma arrogância espiritual. A garantia, a segurança que nós temos a respeito da nossa própria salvação não está naquilo que nós fazemos, não está na nossa vida, mas está na obra de Jesus Cristo. Porque eu posso ter certeza da vida eterna, porque Jesus teve uma vida inteira de obediência e nunca pecou, e Ele viveu assim também em meu lugar e no seu lugar. Porque eu posso ter certeza da vida eterna, porque foi Jesus que morreu na cruz no meu lugar, para que Deus perdoasse os meus pecados. Então, por isso, a palavra de Deus nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Então, a certeza que nós temos da nossa salvação é, em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Um outro texto que nós podemos usar para nos lembrar que nós podemos ter certeza da nossa salvação é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, quando ele lembra que o Espírito Santo confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, além do testemunho externo da palavra de Deus, falar claramente que aquele que crê tem a vida eterna, existe um testemunho interno do Espírito Santo. É a voz de Deus falando ao nosso coração, dizendo, você é filho. Uma vez que você creu, uma vez que você foi adotado por Deus, uma vez que Ele te escolheu antes da criação do mundo, uma vez que Ele te salvou em Cristo antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos diz, então, que o Espírito Santo confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É claro que a certeza da salvação ela vem quando nós desenvolvemos um relacionamento com Jesus. Uma pessoa que diz que crê em Jesus, mas tem uma vida desregrada, uma vida sem obediência à palavra de Deus, ela dificilmente vai ter certeza da salvação. Porque aquele que é filho e aquele que vê a si mesmo como filho, como herdeiro das promessas e da vida eterna que vem de Jesus Cristo, é alguém que vai andar no caminho de Deus. É alguém que vai fazer a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos confirmar a nossa vocação. E essa confirmação da nossa vocação vem de uma vida de obediência. E aí em Efésios, capítulo de número 2, depois do verso 8, que ele menciona que nós somos salvos pela graça mediante a fé, ele logo completa dizendo
que as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas elas são a consequência. Uma vez que nós fomos salvos pela graça por meio da fé em Jesus, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nessas boas obras. E aí ele fala isso em Efésios 2, verso 9 e verso 10. Então a certeza que nós temos da salvação não expressa a nossa vaidade, um orgulho espiritual. Pelo contrário, expressa um descansar na obra de Cristo, uma confiança de que a obra de Jesus é suficiente, porque quando Jesus disse na cruz, está pago, está consumado, ele disse com verdade. Toda a nossa dívida com Deus foi paga ali. Então, se toda a minha dívida com Deus foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que medo eu deveria ter de uma punição se Deus já puniu o próprio Filho dele no meu lugar? Então, por isso, nós podemos ter a certeza da salvação. Talvez algumas pessoas, por não desenvolver uma vida de intimidade com Deus, de práticas devocionais, não sintam e não tenham esse testemunho claro do Espírito Santo nos seus próprios corações a respeito da segurança da vida eterna. Mas até mesmo aquele que foi crucificado ao lado de Jesus ouviu o Senhor Jesus dizendo: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque Jesus viu no coração daquele homem, embora transgressor e merecedor daquela cruz, viu naquele homem sinceridade, viu naquele homem fé, viu naquele homem arrependimento. E é isso que Deus olha pra gente, assim que Ele olha pra gente. Quando Ele vê fé, quando Ele vê arrependimento. E assim nós temos a segurança e a paz no nosso coração de que foi por aquilo que Jesus fez. Então a certeza da salvação não é prepotência, é descanso, é refrigério para a alma. Imagina só um Deus que no momento concede a salvação e no outro momento tira. Um Deus que faz da sua graça e da bênção da vida eterna um ioiô? Não, eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus que é perfeito. E tudo quanto Ele faz é perfeito também. E aquilo que Ele resolve fazer, Ele cumpre. E Ele faz plenamente. Então, quando Deus derrama a sua graça sobre o coração de alguém, quando Ele resolve salvar alguém, essa pessoa está salva. Ainda que ela passe muitas agruras, muitas dificuldades na vida. Mas a certeza que Jesus dá em João capítulo 10, verso 28, aquele que vai até ele de maneira nenhuma lança fora e das suas mãos ninguém pode arrebatar. Ele diz no verso 28, as minhas ovelhas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essa segurança que eu desejo que você tenha, do fundo do meu coração, porque quando nós nos sentimos seguros dessa salvação, o nosso coração descansa. A gente consegue lançar a nossa ansiedade, nossos problemas aos pés de Jesus, tendo a certeza de que se Ele nos assegura a salvação, todas as outras coisas são ínfimas, pequeninas, diante dessa graça maravilhosa que é a certeza da salvação. Então, da próxima vez que as lutas, que as dificuldades tentarem roubar a sua alegria, lembre-se disso, que o mundo, que o inimigo das nossas almas podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar a nossa salvação, uma vez que nós cremos em Cristo. Então, já que você crê em Cristo, e se você crê em Cristo, tenha a certeza da salvação e viva como alguém salvo. Não viva como um perdido, viva como alguém salvo, como um herdeiro dos céus. Agora, se você que está ouvindo essa reflexão ainda não se decidiu por Jesus Cristo, o dia é hoje, a hora é agora, nesse momento. Pare, coloque o seu coração diante de Deus e diga: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida e creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho a certeza que o seu coração será preenchido com uma paz que você nunca experimentou até então. Que Deus assim te abençoe.